Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E nesse 11º episódio, vamos com o tema Mais que Vencedores. E hoje estamos ao vivo. Cumprimento meus irmãos que estão e dão um prazer da sua companhia conosco aqui, irmão Roberto Flávio, irmã Maria Pacheco, aos irmãos que estão dando o privilégio da sua presença pelos bastidores, nos dando o apoio técnico, irmão Lucas Mascarenhas, também o irmão Bruno Oliveira. Que abençoe a todos. Cumprimento também a você que dá o prazer da tua companhia, nos dando seu like, nos dando a sua presença e participação. Meus irmãos, com esse tema, mais que vencedores, essa expressão, mais que vencedores, diz que é muito mais que vencer, obviamente. Significa que, através da emuná, o Mashiach, os Yaldins, através da emuná, vencem as dificuldades. A ideia é que, ao aceitar Yahshua como Salvador, o Yaldim se torna filho. E, sendo filho, se torna também herdeiro. Herdeiro de Yahweh e co-herdeiro de Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos, vamos até Romanos 8. Romanos 8, a palavra diz ali que pode dar uma menção maior do que nós vamos ver essa noite, com mais que vencedores. Romanos 8, no versículo 31, a partir do 31, diz: Que diremos, pois, estas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem os justifica? Quem os condenará? Pois é o Mashiach quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Mashiach? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Yahweh, que está em Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Então, meus irmãos, a gente vê, nós estamos num mundo que ele está fabricando, parece que está assim, com o seu sistema de coisas, está sempre fazendo vencedores. Está sempre dando oportunidade para vencer. Desde pequeno, desde muito pequeno, a gente vê as escolas, né, fazendo isso na nossa parentela, a nossa família também apontando para nós e fazendo comparativos, fazendo competições. Está vendo teu primo? Teu primo já passou na escola, e tu ainda não. Está vendo teu primo, a tua prima? Ela já está andando de bicicleta, tu ainda não. Isso quando pequeno. Então, nós desde pequenos aprendemos a ser competitivo, que tem que vencer. Aprendemos, então, a vencer nesse mundo. Mas agora, diante dessa expressão, mais que vencedores, nós sabemos que tem algo mais que vencedores. E é nesse tema, nessa levada que nós vamos, com verdades e mentiras, buscando essa orientação, essa busca de ser mais que vencedores. O que fazer para ser mais que vencedores? Quem são esses que são mais que vencedores? É nessa levada que nós vamos abrir esse podcast, dando oportunidade para a irmã Maria Pacheco, talvez. Irmã Maria Pacheco, fica à vontade para trazer um pouco de explanação. Aleluia. Shalaim de Alcha a todos, com uma boa noite para todos, irmão Roberto, irmão Gilsomar, irmão Lucas e a todos que estão nos ouvindo nesta noite.
mais que vencedores, né? Mais que vencedores não significa estarmos isentos de passar dificuldades. Mas, apesar das provas, a vitória é alcançada. Podemos dizer assim que mais que vencedor é uma característica daquele que é um escolhido de Yahweh, pois ele nunca estará só. Yahweh será sempre seu ajudador. E depois de passar pela prova, no final é coroado, tornando-se assim mais do que vencedor, né? Porque o apóstolo Shaul, através da revelação que Yahshua deu a ele, em 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele diz assim, louvado seja Yahweh dos exércitos. Ele diz assim, não sabeis vós todos os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Isto é no mundo, o que corre lá, que no mundo, né? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem isso para uma coroa corruptível. Nós, porém, por uma incorruptível. Pois assim eu corro. Ele diz, pois assim corro, não como coisa incerta. Ele falou. Assim combato, não como combatendo o ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Irmãos, e vamos ver como era essa carreira de Shaul aqui, porque aqui ele estava dizendo como é que ele corria. E como era, e assim eu corro, assim eu faço. E a gente vai ver como era a maneira que ele corria para que ele fosse coroado. Porque no mundo, amado, como o irmão trouxe aí, no mundo uma coisa é uma competição. É competitivo ali. Para você agarrar, você vê que no estádio, aquele que corria, todos eles corriam, mas só um recebia o prêmio. E no mundo é uma competição muito grande. Mas dentro da palavra de Yahweh é diferente. Os caminhos de Yahweh, essa corrida é diferente. É que quando a pessoa pensa assim, que muitas vezes eu venci em tal questão, em situação, vamos supor, com um vizinho, ou um amigo, ou alguém, numa discussão, que quando você perde, a pessoa pensa, perdeu ali, e como aquela pessoa perdeu, ela não venceu, mas é perdendo que se ganha. Dentro da palavra de Yahweh é diferente. A palavra de Yahweh nos leva para que a gente siga a Shalom com todos, né? Sem a qual ninguém verá o reino dos céus. E aqui a gente vai ver como Paulo disse que foi correr, como Paulo correu. 1 Coríntios 9, 19, ele diz assim, porque eu, sendo livre para com todos, fiz-me de servos de todo, para ganhar ainda mais. Eu me fiz como Yaldim, para os Yaldins, que o pessoal chama judeu, que não tem J lá, para ganhar os Yaldins, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, e para os que estão sem lei, como se eu tivesse sem lei, né? Mas, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Ial, mas debaixo da lei do Machia, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz de tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar algum. E faço isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Então, amado, é desta forma que muitas vezes a pessoa pensa que no mundo, como o mundo pensa, é diferente como Ial pensa. Não é ali quando Shaul corria aquela carreira, Shaul ali seguia, fazia de tudo para ganhar todos e seguia a Shalom ali com todos. Para que ali ele pudesse ganhar todos e todos ser participantes. Então, é como a palavra diz, seguir a paz e a Shalom com todos, sem a qual ninguém virá o reino dos céus. Então, isto como é que se diz? É uma proposta do Eterno, da sua palavra, para que como devemos conduzir. Ali também Romanos 12, diz assim, amado, uma das carreiras que o Eterno manda como nós devemos correr. Romanos, capítulo 12, aqui, começar do versículo, do versículo, aqui, vou dizer o último versículo, 21.
Ele diz, não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, amado, já começa por aí. A gente não se submeter àquilo que é o mal. Como Ial disse, não deixei vencer pelo mal. E a gente sujeitar a Ial, a sua vontade. E aí nós vamos vencer este mal com o bem. Por exemplo, se alguém lhe fazer um mal, faça o bem. Como Ial já disse, se alguém te bater numa face, dê-lhe a outra. Né? Se alguém te injuriar, tu não injurie aquela pessoa. Se alguém te perseguir, tu também não persigas aquela pessoa. Tá entendendo? Então, Ial manda que a gente vença, aí é a forma da gente vencer. Manda que a gente possa vencer através da vontade dele, seguindo com todos ali a Shalom. O que eu posso dizer nesse sentido, que nós devemos, nesse sentido, quando nós vencemos, é quando nós obedecemos a voz de Ial e quando fazemos a sua vontade. Podemos parecer perdedor diante de A, B ou C, que estamos perdendo. Olha, fulano perdeu, não teve razão naquela situação. Não teve razão ali, perdeu. Aquele outro que ganhou. Para o mundo, quem ganhou foi aquele outro. Mas para Ial, ganhou aquele que lhe obedece. Aquele que lhe obedece, esse é que vai ganhar. Este é que é considerado mais que vencedor, porque ele venceu o mal com o bem. Alguém deu uma face a ele, ele deu a outra. E ele não retribuiu da mesma maneira. Como Shaul me diz, firmes com fraco para com os fracos. Né, estava sem lei, como se tivesse sem lei. E aí, nós iremos vencer desta maneira. Aleluia. Passa a palavra para o irmão Roberto. Aleluia, louvado seja Yahweh. É isso aí, irmão Roberto. Na vida ninguém gosta de perder, né? Parece que, então, eu falo isso já antes do povo Yaldim, no caso, antes de retornar Yaldim, o povo aí fora, a sociedade em si, ela faz de tudo para vencer, porque ela foi doutrinada a competir desde pequeno, muito pequeno, como eu falei ali, né, no início. Não sei se o irmão Roberto foi assim na infância, tinha que passar de ano, né? Tem que aprender a andar de bicicleta, tem que correr mais que o amiguinho, tem que pular mais que ele. Então, tudo é competição. E quando vai aumentando, vamos ficando mais jovem, começa também a competição na escola. E depois, no trabalho. E assim vai, a sociedade formatou todos assim. Mas hoje, como é que está a tua visão, irmão Roberto? Fica à vontade, como é o dia. A paz de Deus, chamados irmãos da mesa, irmã Maria Pacheco, irmão Gilsomar, querido irmão Lucas, irmão Breno, e toda a família da comunidade Eldim, salvos em Alcha. Precisamos entender algumas coisas no aspecto espiritual. Carta aos Romanos, como foi dito aí, né? Foi o carro abre-ala da nossa fala, desse podcast. Carta aos Romanos 8:37, eu quero só ler o verso 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando Shaul expressa essa fala, ele está levando para o campo espiritual. Precisamos entender o que é a vitória espiritual, né, o avanço do progresso espiritual e daquilo que é matéria, daquilo que está na esfera terrena. Como o irmão colocou e foi muito feliz, a irmã Maria Pacheco também colocou bem as suas palavras. Então, há uma diferença muito grande. Você ser mais do que vencedor, em que sentido, em que aspecto, que esfera, terrena ou espiritual? Então, a gente começa a entender, se nós temos e amamos Yahusha, que entregou a sua vida a cada um de nós, e se nós entregamos a nossa vida a ele, você e eu somos mais do que vencedores. Mas sobre o que ele está falando? Mais do que vencedores sobre o quê? Sobre a faculdade? Sobre um cargo eclesiástico? Sobre um cargo profissional? Sobre situações bem-sucedidas na vida? Não creio dessa forma. Porque quando nós falamos das Escrituras, nós estamos falando dentro do aspecto espiritual, sabendo que vivemos numa esfera terrena. Mas sobre o que ele está falando? Que vitória é essa? Por que eu posso bater no meu peito e dizer, olha, eu sou mais do que vencedor? E aí as Escrituras vão dizer
O livro de Romanos explica isso. A vitória sobre o mundo. Então, quando eu consigo vencer o mundo, eu sou mais do que vencedor. O pecado, quando eu consigo vencer o pecado, eu sou mais do que um vencedor. E a condenação. Yahshua oferece vitória da salvação. Ele que nos deu essa vitória sobre a sua morte no madeiro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o pecado separa de Yahweh e traz condenação. Mas no madeiro, Yahshua venceu o pecado e a morte. Se você crê em Yahshua como seu Salvador, você não está mais debaixo da condenação do pecado e está unido em Yahweh. E isso começou de uma hora para outra? Não. Quando nós começamos a entender e viajamos aqui agora, segundo as Escrituras, eu queria fazer menção lá no livro de Salmo de número 139, quando eu começo verdadeiramente me sentir um vencedor. O salmista, ele foi feliz nessa revelação. O salmista, ele foi inspirado pelo Ruach Kadosh, e ele começa a sua narrativa no verso de número 1, no capítulo 139 de Salmo, dizendo: Yahweh, tu me sondas e me conheces. Olha só, peraí, antes que eu viesse a existir terrenamente, já havia um projeto na minha vida sobre a minha pessoa. E o salmista é muito feliz quando ele recebe essa revelação, inspirada pelo Ruach Kadosh, e ele começa a dizer: Yahweh, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanha os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Meu pai, eu não era gerado ainda, eu era um projeto dos meus pais. Eu era um projeto ainda a se materializar na terra, mas no aspecto espiritual, eu já era um projeto em formação do próprio Criador. Verso de número 3. Ensine minha caminhada e a minha pousada. E estás a par de todos os meus intentos. Antes de eu chegar aqui, antes de eu se materializar como pessoa física, eu já tinha um histórico. No aspecto espiritual, eu já tinha um histórico. Versículo de número 5. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Verso de número 6. Tal conhecimento é para mim demasiado, maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente, de maneira nenhuma. Com essa mente intelectual, com essa mente limitada terrenamente, a gente não vai entender os segredos do reino. As maravilhas que giram em torno de uma pessoa. Versículo de número 7. Para onde poderia eu fugir do teu Ruach Kadosh? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Verso de número 8. Se eu escalar o Chamaim, aí estás. Se me lançar sobre o leito das mais profunda sepultura, igualmente, ali estás. Verso de número 10. Também a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas, ao menos, haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Contestarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como um meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Verso de número 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Aleluia, sou mais do que vencedor. Há muito tempo atrás, embutiram na nossa mente que nós éramos projetos de um fruto para ser gerado terrenamente e que 200 milhões de espermatozoides traçavam uma corrida para fecundar um óvulo.
Crescemos aprendendo isso, ouvindo isso e crendo nisso. Eu confesso para os irmãos que eu cria nisso. Eu falei, poxa, se eu conseguir, no meio de 200 milhões de espermatozoides, eu consegui fecundar o óvulo da minha mãe, só que a gente estava cego espiritualmente e não entendia dentro de um contexto espiritual. E aí, com o auxílio do nosso Abba Pai, através do Hakatosh, ele usa a ciência para mostrar que isso era, sabe, algo errado. Na verdade, quem escolhe a fecundar o óvulo é o próprio Ial, ele que escolhe. A ciência já provou isso. Não há essa competição. Ali está 200 milhões de espermatozoides, mas o pai escolhe a quem vai fecundar o óvulo da mulher. Então, quando você começa a entender isso no aspecto espiritual, ou eu posso bater no peito e dizer, irmão Jussomar, irmã Maria Pacheco, eu já comecei a ser mais do que um vencedor quando eu não era o Roberto, quando não tinha projeto de Roberto na esfera terrena, mas no aspecto espiritual, eu já era projeto assinado, carimbado para se materializar na esfera terrena. Aleluia! Aleluia! Mas aí, quando eu chego nessa esfera terrena, eu acabo me corrompendo com o pecado, com o sistema que todo me envolve e a qualquer ser humano que chega nessa esfera. Eu não nasci praticando o pecado, mas eu nasci com as virtudes de um ser humano que herda uma herança do pecado da desobediência. Mas aí, Alcha, o que ele faz para nos resgatar? Ele vai lá e oferece-se como libação, como sacrifício vivo. E vai agora doar o seu sangue para me redimir, e a qualquer um que nele crê, que a cada um que nele entregue a vida verdadeiramente, Alcha, o Machia, não os impostores, não a religião, não os credos paganistas, mas Alcha, o Machia, aonde tudo começou, aonde Ial escolheu um povo, e através desse povo ele deu as suas leis, os seus mandamentos, os seus decretos, para que todos nós, assim, fôssemos alcançados por essa benevolência. Eu podia estender aqui todo o Salmo 139, que é uma maravilha, mas eu quero ler aqui só os versículos finais, que isso me garante a vitória quando eu consigo entender isso no aspecto espiritual. Lá no versículo 23, eu já vou dar a fala, no versículo 23 do Salmo 139, eu vou só encerrar, mas eu gostaria que os ouvintes, os que nos acompanham em tempo real, examinem o Salmo 139, que para mim é um tesouro incomparável, que faz entender a fórmula de vida que eu sou. Então, lá no versículo 23 e o versículo 24 do Salmo 139 vai dizer assim, ó, sonda-me, ó Ial, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. No verso 24 vai dizer, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Aleluia. Se eu tenho um Ruach Kadosh me conduzindo a uma via segura, mesmo que apareça alguns obstáculos, Roberto, não tema os obstáculos, vai, pula eles, vai, sabe? Não ignore a eles, porque eu estou te conduzindo a uma vinha, a um caminho, a uma via, a um caminho da vida eterna. Então, eu sou mais do que um vencedor. Quando Shaul ele faz essa declaração, é obviamente que ele está fazendo no aspecto espiritual, porque problemas eu sei que eu vou ter, seja ele na área da saúde,
seja ele na área emocional, seja ele na área psicológica, mas na área espiritual eu preciso entender que nada dessas coisas que podem surgir na minha vida ou que eu estiver evidenciando na minha vida, nada pode me separar do amor de Yahweh. Fico por aqui. Aleluia, louvado seja Yahweh, verdades e mentiras. Irmã Maria Pacheco, estava fechado o teu microfone. Fica à vontade, minha irmã. O irmão trouxe uma passagem muito interessante, né? Esse do esperma ali e do nascimento, né? Então, eu vou trazer uma parte aqui sobre esse nascimento, para que aqueles que estão no ouvir aqui, nosso nascimento espiritual em Yahshua Mashiach, que diz aqui em Pedro, né? 1 Pedro 1:3, diz assim: bendito seja Yahweh, o Pai do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que segundo a sua grande benevolência, nos gerou de novo. Tivemos aquela geração do nascimento, mas nos gerou de novo, novamente, para uma, como o irmão disse, que lá por diante o homem se estragou, né? Aí ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yahshua Mashiach, né? Dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus. E quando ele chega aqui, ele vai explicar como foi que a gente foi gerado no versículo 23, aleluia, versículo 23, aí ele diz aqui assim, sendo de novo gerado, ele diz assim, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, pela palavra de Yahweh viva, e que permanece para sempre. Aí quando ele diz assim, ó, toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva, secou-se a Eva e caiu sua flor. O que ele quer dizer com isso? Que a carne, ela volta para o pó, a carne não herdará reino, toda a carne, ele nos deu vida através do ruá do Pai. Aí ele diz aqui, mas a palavra de Yahweh permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, amado, a gente vê esse gerar de novo, e ao sermos gerados de novo, nesse momento que estamos a passar, como diz, que nada nos separará do seu amor, nem a angústia, nem a tribulação, nem a morte, né? Nem a perseguição, que nada vai nos separar do seu amor para conosco, nenhuma dessas coisas irá nos separar, louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amada, a gente vê aqui em Romanos 8, do versículo 26, algo interessante aqui, porque assim, quando nós fomos gerados de novo, nós recebemos o ruá do Pai. E este ruá do Pai, ele é um grande ajudador nosso nessas questões de passar por essas situações. Nessas situações de, como o irmão trouxe, pode passar por enfermidade, pode passar por luta, pode passar com qualquer que seja a situação. Mas Yahweh tem sempre uma promessa para nós. Por isso que ele aqui diz assim, ó. Ele diz no versículo aqui 25, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o ruá nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Mas o mesmo ruá intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do ruá. E é ele que, segundo Yahweh, intercede pelos kadosh, que é pelos santos, pelos puros. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados para o seu decreto. Por isso que todo aquele que é escolhido, que é chamado, que é gerado de novo, ele recebe o ruá para que possa conseguir ser mais que vencedor. Aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos. Aleluia, louvado seja o tremendo demais, meus irmãos. É Verdades e Mentiras, o 11º episódio, Mais que Vencedores. O irmão Roberto, ele trouxe ali uma menção do que é ser mais que vencedores. Que vitória é essa que torna mais que vencedores? A vitória sobre o mundo, quem vence o mundo. Eu convido você aí que está nos assistindo, está nos acompanhando, que está em condições de abrir sua escritura, vamos até a 1 Yohana, 1 João 5, a partir do versículo 3,
vai confirmando essa palavra que trouxe o irmão Roberto, né? Primeira Yohana 5, a partir do versículo 3, diz assim: porque esta é a caridade, o amor de Yahweh. Nós aqui falamos pelo nome original, o nome sagrado, tá bem, meus irmãos, para aquele que está ouvindo e que talvez possa não estar entendendo. Aqui, no caso, é Yahweh, porque é Yod Re Vav Re, no hebraico, só para ficar um pouco mais esclarecido para quem está nos acompanhando e talvez possa estar se perguntando, mas o que é isso? Mas o que é isso? Esses são os nomes sagrados. É o nome sagrado que nas escrituras normais, que são vendidas aí, houve umas mudanças, eles mudaram, tiraram os nomes sagrados, Yod Re Vav Re, e botaram um nome ali de abominação. Né? Louvado seja Yahweh. Então vamos ler de novo. A primeira Yohana, 1 João 5, a partir do 3. Porque esta é a caridade de Yahweh, que guardemos os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque tudo o que é nascido, olha só, tudo que é nascido de Yahweh vence o mundo. Então tem que ter um novo nascimento. Tudo que é nascido de Yahweh vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná. Olha aí, a nossa emuná. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Yahshua é o filho de Yahweh? Então, tá aí. Quem é que vence o mundo? Aquele que vence, que crê que Yahshua é o filho de Yahweh. Muito bem, nós estamos aqui, então, numa nova aliança, né? Mas sabemos que teve tempos anteriores que teve também vencedores. E como aqueles venceram? Como eles... Porque Yahshua não era nascido. Eu vou levar essa bola para a irmã Maria Pacheco para ver como é que se formou esses vencedores. Como é que está se formando esses vencedores? Esses vencedores aqui é só para essa aliança? Ou já está todos os vencedores? Quem são esses vencedores? Que são vencedores, não, mais que vencedores, na verdade, é mais que vencedor. Vencedor é o povo do mundo. Eu vou levar para a irmã Maria Pacheco. Irmã Maria Pacheco? Louvado seja Yahweh dos exércitos. Eu vou levar, irmãos, para uma pessoa muito conhecida, o Davi, que é o Dude, né? O Dude, o Davi, porque o Davi enfrentou muitas lutas, né? O rei Saul tinha sido escolhido pelo povo para reinar, mas o rei Saul desobedeceu a Yahweh, e Yahweh mandou Samuel na casa de Jessé para ungir a um que ele tinha escolhido, como eu disse, vai lá e unja Davi. E quando foi lá que ungiu a Davi, né, parecia muitos irmãos, mas não é esse, porque Yahweh não vê a aparência, Yahweh vê o coração, e Yahweh já tinha escolhido a Davi, e que escolheu a Davi. E para Davi conseguir reinar, entrar, tomar conta ali de Yalxalã, reinar ali, o Davi passou por muitas lutas. Passou por lutas com o rei Saul, Davi passou por luta dentro da própria família com seu filho, né? E aqui, em 1 Samuel, 2 Samuel 22:1, diz assim, depois que Yahweh, a gente sabe quem concede a vitória é sempre Yahweh, né? Depois que Yahweh concedeu a vitória a Davi, Davi disse assim, e falou Davi a Yahweh as palavras deste cântico, 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, 1, que diz assim, depois que ele conseguiu, que Yahweh deu a vitória, que ele já chegou no reino, e ele falou assim, disse a Yahweh, e falou Davi a Yahweh as palavras deste cântico, no dia que Yahweh livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Olha aí, livrou da mão de todos os inimigos e livrou da mão de Saul. Disse Davi, pois, o Yahweh é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Yahweh é o meu rochedo, novamente. Nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência me salvas. O Yahweh é digno de louvor. Invocarei o nome de Yahweh e ficarei livre dos meus inimigos. Porque me cercaram ondas de morte, torrentes de homens ímpios me assombraram.
cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando na angústia, invoquei a Iau, ao meu Criador clamei, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram, e se abalaram, e ele se irou. Subiu a fumaça das suas narinas, né, e da sua boca um fogo devorador, carvões se incendiaram diante dele. Porque a Bíblia diz assim, ai daquele que toca na menina dos olhos de Iau, que toca na menina dos olhos de Iau, ai daquele. Então, Iau é aquele que peleja, Iau é aquele que pleiteia todas as nossas causas. Então, amado, a gente vê aqui o Davi agradecendo a Iau, né? Deixa eu ler só o versículo 19 e o 20 aqui, diz assim, encontraram-me no dia da minha calamidade, porém Iau me foi meu amparo, tirou-me de um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou Iau, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu. Então, Iau ali atendeu a Davi, né? Tanto é que Davi chega a dizer, no salmo dele, Salmo 12, versículo 6, ele diz que a palavra de Iau, né? Ele diz que Salmo 12, versículo 6, que a palavra de Iau, ele dando veracidade à sua palavra, ele diz assim, a palavra do Iau são palavras puras, como prata refinada em fornalha, de barro, purificada 7 vezes mais. Então, o salmista deu crédito, porque ele disse que a palavra de Iau, elas são puras, e ela é provada, e ela é refinada. Porque o salmista Davi enfrentou todos esses obstáculos para vir ali no seu trono a reinar. Como eu disse no começo, todos os obstáculos que se apresentaram de frente dele, e mesmo assim, Iau havia escolhido, havia determinado, nada podia impedir. Então, o Davi é considerado também como mais que vencedor, porque Iau ali fez ele reinar, e ali destruiu, né, destruiu Saul com aquele povo que foi naquela guerra com os filisteus, destruíram ali, e Davi veio a reinar. Quando Davi veio a reinar, o filho dele veio na frente querendo reinar no seu lugar, Absalão. Mas aí também foi tirado. Então, Iau é aquele que conduz a nossa vitória sempre, amado, sempre foi assim, sempre vem de Iau dos exércitos, né? Até hoje, nossa vitória vem dele, né? Que ele nos ajuda. Aleluia, louvado seja Iau. Essa é a minha contribuição. Aleluia, louvado, adorado seja Iau. É o 11º episódio de Verdades e Mentiras, Mais que Vencedores. Irmão Roberto, então, irmão Roberto, diante dessa menção que eu explanei, de que, então, temos vencedores, fora essa geração que tem agora. Quem são esses outros vencedores, então, de outras gerações, de outras eras? Temos mais que vencedores? Bom, o processo, ele persiste, né? É o mesmo, a fórmula é a mesma, porque a Escritura vai dizer que Iau é imutável. Ele é o que foi ontem, ele é o que é hoje, e ele sempre será o que vai ser amanhã. Quando nós pegamos a luz das Escrituras e temos essa percepção, quem nos faz vencedor é o Abba, Pai, é Iau. Tudo é por ele. Tudo é para ele, e tudo para louvor da sua exaltação e da sua grandeza. Na verdade, nós, seres humanos, não temos mérito de nada, irmãos. Precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós nos colocamos, sabe, como uma pedra bruta a ser esculpida pelo poder do nosso Abba Pai. Tem uma passagem das Escrituras que me inspira. Tem algumas passagens aqui que eu gosto de meditar e fico assim, viajando assim na minha mente, como é que é a soberania, como é que o Pai faz as coisas, como é que ele age, é tudo por ele, tudo por ele. O ser humano não tem mérito de nada. Quando a gente começa a entender isso, a gente fala, meu Pai. Quando Dude, né, que fez o Salmo 23, ele vai dizer, guia-me mansamente às águas tranquilas, é o Pai que guia as águas tranquilas, como também pode te levar
em momentos de turbulências na sua vida. Porque tudo começa com ele, tudo vai finalizar-se com ele. Livro do profeta Irmial, capítulo de número 1, verso 5 apenas, eu quero fazer menção aqui, que diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, vírgula. Então, quando o pai, ele gera alguém para seu propósito, para fim de propósito, é ele que gera, é ele que faz. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei. Aqui, nesse caso aqui, para uma missão de profeta para as nações. Então, o profeta Irmial, antes mesmo de ter se formado no ventre, talvez quando os pais deles, vou conjecturar, quando os pais deles conversavam, vamos ter um bebê? Vamos gerar uma criança? Só que lá no aspecto espiritual, no projeto de Al, ele já estava sendo gerado. Ele só escolheu os pais biológicos. Falou, ó, vou escolher esse casal aí para que o meu plano entre em ação. E aí, quando o pai escolhe, quando o pai faz essas pessoas mais do que vencedores, é dentro de um aspecto de propósito. Se nós pegarmos a biografia de Irmial, Jeremias, nós vamos ver que a vida dele não foi nada fácil. Até os projetos terrenos dele foi por água abaixo. O Eterno falou, ó, você não vai gerar filhos, você não vai construir família nesse tempo aqui, porque o negócio vai estreitar lá na frente. Ele, no aspecto terreno, ele não entendeu muito bem. Mas o pai promoveu, né, uma visão espiritual, uma revelação espiritual que ele entendeu. Ele falou, ó, se você tiver mulher, filho, olha o que vai acontecer aí. Tu vai gemer, tu vai chorar, talvez você possa até murmurar, né? Que já estava previsto um massacre, uma tomada sobre aquele povo, era um castigo divino. Por quê? Porque a sua palavra sempre foi, em primeiro, de alertar, de conscientizar, de ensinar. E eu entendo isso também, que só recebe essas palavras quem é humilde de coração. Porque Yahshua falou, olha, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Para você aprender de Yahshua, você também tem que ser manso e humilde de coração. Yaakov, Tiago, ele vai escrever, ele vai falar, até para a gente receber a palavra, a gente tem que ter recíproca, a gente tem que ter humildade, simplicidade, senão você não vai entender nada. Com orgulho, com a soberba, com o aspecto intelectual, não vai entender nada, porque toda a palavra do Pai, ele se dirige a uma esfera espiritual, sabe? É um mundo totalmente contramão do mundo terreno. O mundo terreno, ele tem uma possessão de coisas terrenas. A vitória que o mundo te propõe é a vitória de conquistas materiais, de sucessos terrenos, de glamour, de aplausos, de luzes, de status. Foge a regra do mundo espiritual. Foge tudo aquilo que é proposta do reino espiritual. Então, quando o Pai me escolhe, quando nós fomos alcançados, hoje eu tenho uma alegria espiritual de dizer isso e faço menção disso em público, de ser um eleito, em primeiro lugar, em conhecer os nomes verdadeiros. Olha, como você era um projeto, como você era um vencedor, sem que você perceba, ainda que, abre aspas, eu vou fazer uma retrospectiva terrena e não conseguir sucesso em algumas áreas terrenas, mas no aspecto espiritual, a palavra de Al fala para mim, tu és vencedor, Roberto. Tu é mais do que vencedor, porque mediante a tua emuná, mediante o nome que foi apresentado a ti, você pode vencer todos esses obstáculos terrenos, independente dos teus projetos terrenos, independente dos teus planos, matéria. É isso que eu consigo entender. Quando Ial agora se revela para o profeta Irmial, Jeremias, ele vai dizer, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Aleluia.
Aleluia! Que maravilha! Era um projeto informe no aspecto espiritual. E quando o Eterno escolheu aquele esperma para fecundar o óvulo da sua mãe, ele já era carta marcada de Al, irmão Gilsomar e os demais irmãos que nos ouvem. E a missão dele não era nada fácil. Não era nada fácil. Ele teve que enfrentar o sistema que nós estamos fazendo hoje, enfrentando o sistema religioso, governamental. Não importa as pedradas, não importa as cacetadas. Shaul era um escolhido de Al e se tornou-se mais do que um vencedor e declara isso nas suas cartas. Ele falou: ei, irmãos, quando vocês lerem essa carta, se coloque-se também como um vencedor. Nem a morte, nem os flagelos terrenos, nada, nem a profundeza, nem a altura, nada pode te separar do amor de Al, através de Alcha. Por quê? Porque antes de você ser projeto terreno, você era um projeto espiritual. Eu selei você, eu carimbei você para ser mais do que um vencedor. Quando nós fazemos um parâmetro aqui de todas as escrituras, todos esses nomes, todos esses personagens que as escrituras fazem menções, tiveram problemas, e muitos deles problemas seríssimos, mas no final da sua trajetória, eles saíram triunfantes. Aleluia. Eles saíram triunfantes, eles saíram vitoriosos, ainda que o diabo falou, ele vai perder aos 45 do segundo. Não, porque o que o diabo sabe, na verdade, mas ele não quer admitir isso, que cada um eleito de Al, através de Alcha, é mais do que um vencedor. Irmão Josemar. Aleluia! É o 11º episódio de Verdades e Mentiras, com o tema Mais que Vencedores. Meus irmãos, a pergunta que eu fazia naquele momento, né, porque me veio à mente que o irmão Romilson, ele gravou um vídeo que foi muito interessante, e ele vem dando a resposta dos vencedores, que vem das eras, e vem ali mostrando no livro de Apocalipse, né, todas as eras, ao que vencer, então cada era tem seus vencedores. Mas vamos trazer para nós, vamos deixar, cada era tem o seu vencedor. A irmã Maria Pacheco trouxe que Ial está à frente, sempre escolhendo os seus, o irmão Roberto fez menção, então sempre tem os vencedores. Mas agora, na era que nós estamos então num momento em que o sistema, como o irmão Roberto trouxe, está sempre fazendo competições para formar vencedores mundanos. Essa vitória desse sujeito mundano torna ele inflado de uma forma que ele fica refém daquele sistema de coisas. E ali o sistema a Matrix começa a malhar. As pessoas começam a ficar presas ali, não conseguem sair. E tem diversos exemplos que eu poderia citar, mas nem convém citar, né, vamos evitar cortes, né? Louvado seja Yahweh. Mas o povo que está vivendo hoje, no nosso mundo atual, com essas festas pagãs que temos aí, e nós sabemos que tem, então, o meio para ser mais que vencedor. Conforme a gente vem trazendo nos outros episódios anteriores, né? O nome, a importância do nome, né? O posicionamento daquela pessoa que tem que mudar de vida, arrependendo-vos, né? O arrependimento que a pessoa deve ter. Eu trago agora para o irmão Roberto qual vai ser a conduta para ter esse novo, para ser mais que vencedor. A conduta para ser mais que vencedor. Aleluia. Essa resposta está no Salmo 15. Na verdade, essa resposta está no Salmo 15. Quando o salmista ele é inspirado pelo Ruach Kadosh, ele declara algo em forma de uma pergunta ao Pai: quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo?
Quem há de morar no teu Kadosh Monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e prática a justiça, e de coração fala a verdade. Qual é a verdade hoje? É a minha ou a respeito de Iau e Aush? Então, nós sabemos que vivemos hoje numa matéria caída, lutando 24 horas por dia para nos mantermos santificados nesse aspecto. Quando nós começamos a entender essa mensagem na íntegra, espiritualmente falando, nós começamos a ver que é necessário um esforço individual para nós nos enquadrarmos na performance de um verdadeiro cidadão do Chamaim. O mundo, ele tem a sua forma e tem o seu mecanismo e o seu método que induz a pessoa a dizer que ela é vencedor quando ela prospera, quando ela é bem-sucedida. Foge um contexto de ensinamento de Alcha, quando ele diz que eu não devo me preocupar com essas coisas terrenas. Pelo contrário, ele vai dizer assim, para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os seus alunos, olha, eu quero dizer para vocês que vocês não devem juntar tesouros na terra, aonde traça, aonde salteadores, ladrões minam e roubam. Mas antes juntei para vós um tesouro no Chamaim. Quando eu começo a entender isso na esfera, como eu vou juntar um tesouro no Chamaim se eu estou vivendo ainda uma esfera terrena? É com a minha conduta, com a minha postura nessa terra. Então, quando o salmista ele vai fazer uma pergunta e começa a trazer ao mesmo tempo a resposta, ele vai dizer mais ou menos aqui um modelo que eu preciso me enquadrar. Verso 3, não usa línguas com maledilência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. Aqui, na esfera terrena, é o contrário. As pessoas pisam nas outras para conseguir sucesso. São poucas as pessoas que, por mérito, pela sua conduta e a sua reputação, conseguem chegar ao topo. 99%, eu vou atrever-me a falar nisso, tudo tem falcatrua. Muitas das vezes não querem admitir isso. Muitas das vezes não querem admitir isso. Mas uma porcentagem muito elevada galga as coisas aqui, infelizmente, à base de falcatrua. Porque a proposta do mundo é você se vender, é você se render. E a proposta do Chamaim é você mostrar fidelidade mediante a sua conduta naquilo que você foi alcançado pela verdade da palavra. Versículo de número 4 vai dizer, do capítulo 15 de Salmo, vai dizer, a seus olhos o ímpio é desprezível. Como ele diz isso, o seguinte, olha só, eu não posso almejar aquilo que os ímpios almejam. Eu não posso proceder como os ímpios procedem, mas dedicar honra aos que temem a Iau. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Tem uma postura, tem uma firmeza. Ele é conduzido pela verdade, pela fala, sabe, da justiça. E se é próspero terrenamente, por se esforçar, por batalhar, por galgar, corretamente, por se dedicar, ele vai ter uma condições, vamos dizer assim, terrena favorável. Ele vai dizer, não empresta o seu dinheiro com usura, não vai virar um agiota, não vai virar um aproveitador dos momentos alheios de cada um que muitas das vezes atravessam. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz, sua vida caminhará seguro e em paz. E Alcha falou assim para certa feita para os seus discípulos, para os seus alunos,
Eis que eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não vos pode dar. Essa paz, irmãos, ela não quer dizer que você vai ter fortunas no banco, vai usufruir de tudo aquilo que se diz terrenamente, mas é uma paz espiritual, é uma paz de consciência, é uma paz de dever cumprido, é uma paz de saber que perante os homens, mediante a sua atitude, você pode ser até reprovado, mas diante aos olhos do Criador, você está seguro e tem a sua aprovação diante do Chamaim. Então, meu amado, quando eu conduzo-me dessa forma, ou pelo menos me esforço a me conduzir dessa forma, não tenha dúvida. Eu, na minha pessoa física, cada dia mais eu vou ter convicção. Eu estou galgando aquilo que, na verdade, já foi me entregue no mundo espiritual. Eu só estou materializando dentro de um contexto meu que eu sou mais do que um vencedor, porque eu estou andando, eu pelo menos estou me esforçando. É claro que o Pai está sempre me ajudando. O Pai está sempre ajudando a cada um de nós para que a Querrilar do Machia ela siga uniforme, ela siga, sabe, fechada nesse aspecto de confiança e crença que o nosso Pai ele vai cuidar de nós até o fim do nosso último alento de vida na terra dos viventes. Então, precisamos declarar isso, irmã Maria Pacheco, das nossas orações, né? No nosso declarar, Pai, olha, tu me transformaste num verdadeiro vencedor. Porque eu vim como um vencedor, mas o diabo está fazendo de tudo para que eu perca essa batalha. Mas segurando nas minhas mãos, me conduzindo em via segura, eu, a cada dia, vou me convencer, vou me estar convicto que eu sou um vencedor da geração do século XXI. As outras gerações, cada um assumiu essa responsabilidade de se tornar vencedor aos olhos terreno. Mas no Chamaí não tinha dúvida que o Pai trouxe a cada um de nós nessa esfera terrena para passarmos naquilo que precisássemos passar, mas de maneira nenhuma nos tornasse perdedor, mas sim vencedor. O diabo achava que quando Yalcha estava naquele madeiro, né? Ah, eu consegui. O que ele não sabia que aquele madeiro que cada um de nós estamos carregando também fez ele triunfar. E não tenho dúvida, cada um de nós iremos triunfar. Irmão Josimar. Aleluia, louvado seja o 11º episódio de Verdades e Mentiras, com o tema Mais que Vencedores. Os irmãos aqui no chat estão bombando. O irmão Lucas está com um problema aí na câmera dele, ele não está conseguindo abrir a câmera, mas eu vou mencionar aqui aos irmãos que estão nos acompanhando, irmão Antônio Alves, que eu abençoe, irmão Paulo Alves Nascimento, irmã aqui do Cordeirinhos de Alcha, né, cumprimento a todos, né? As irmãs Maria e Ângela, que ao abençoe, irmã Rose Santos, que ao abençoe, estão todos cumprimentando a todos, irmã Rose Santos, louvado seja na vida de cada um desses irmãos, irmão Celso Carlos, irmã Messias Gonçalves, que ao abençoe, irmão Paulo Silva, né? Irmã Esther, irmão Celso Carlos, irmã Fabiana Pereira, e ao abençoe a todos, meus irmãos, grandemente. Irmã Carla Reis, irmã Paulo Silva, irmã Valesca Nunes, que ao abençoe grandemente. Irmão Wellington, irmão Lauro Teixeira, irmão Paulo Alves. Então, tem uma gama grande de irmãos trazendo. É claro que eu não estou conseguindo ler todos, né, meus irmãos? Me perdoe você que está acompanhando e eu não citei o teu nome, mas com certeza será citado, né, que são muitos nomes, e a gente fica feliz, porque esse é o feedback, esse é o retorno, né, do trabalho que está
que está sendo feito aqui não para nós, mas para a honra e glória do nome do Criador e aos exércitos, um nome que foi escondido, que foi colocado muito abaixo do tapete, eu ia colocar embaixo do tapete, mas um nome que foi ocultado, né? E então, no lugar foi colocado nomes de blasfêmia. E como está lá em Ishaiah, Isaías 52, né? Naquele tempo, o Senhor saberá o seu nome. E chegou o tempo, né? O tempo dos mais que vencedores, aqueles que clamam pelos nomes verdadeiros, os nomes sagrados. E assim, eu vou levar essa oportunidade até a irmã Maria Pacheco, para ela mencionar também um pouco desse povo que esse povo que está vivendo hoje, irmã Maria Pacheco, e que quer ser vencedora, até quer, mas aí ele está buscando lugares errados, está buscando mais companhias. O que tem que fazer para se tornar o mais que vencedor? Aleluia. Louvado seja Yahweh. O Yahshua tem sempre uma palavra, né, para cada um, como o irmão já citou, que ele disse, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino. Então, a gente vê aqui que Yahshua disse aos escritores hebreus 12:1, ele diz assim, portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele já está nos chamando a isso, deixar o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência essa carreira que está proposta. Em Lucas, porque Yahshua, desde que quando Yahshua apareceu, ele chegou, disse, o povo que estava na região da sombra da morte, a luz raiou. E desde então, Yahshua dizia, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Então, Yahshua veio trazendo essa proposta. E agora ele diz, arrependei-vos e crede. E em Lucas 16:16, diz também assim, diz assim, que a lei e os profetas foram até João. Desde então é anunciado as boas novas do reino de Yahweh a todo, e todos os homens se esforçam para adentrá-la. Aí, como é esse esforço? Porque o Yahweh diz assim, lá em Yahshua disse lá em Lucas 12:32, não temas, ó pequenos rebanho, porque foi de agrado do Pai dar-vos o reino. Como é esse esforço, irmã Maria? Você está dizendo assim, porque ele diz assim, todos se esforçam para adentrá-lo. Esse esforço consiste em ouvir a palavra, ouvir a voz de Yahshua, né? Obedecer e colocar em prática. Louvado seja Yahweh dos exércitos. O que Shaolo disse a Timóteo? Shaolo disse o que a Timóteo? 2 Timóteo 2:3. Ele disse assim, ó, sofre, pois, porque passa por perseguição, passa por injúria, passa por muitas situações difíceis. Ele diz assim, sofre, pois, as aflições, como um bom soldado do Mashiach. Ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou. É uma carreira proposta, mesmo que seja debaixo de sofrimento, mas para agradar o Pai, aquele que alistou. E se alguém, e se alguém também milita e não é coroado, se não milita legitimamente. Então, se a pessoa não militar, quer dizer, não andar conforme o regulamento, conforme a palavra manda. Por isso que eu disse, consiste em ouvir, em obedecer a palavra de Yahweh. Ele diz, se alguém também milita e não é coroado, se não milita legitimamente. Então, devemos estar atentos ao que a palavra diz, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai permanecer, vai ficar. E ele diz, eu cumpro toda a minha vontade, e meu conselho ficará firme. Ele diz assim, aí no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amado, então está aí. Tanto é que as próprias igrejas, quando ele falou, as igrejas apocalípticas, que ele falou lá, quando ele falou a igreja primeira de Éfeso, Apocalipse 2:7, a igreja de Éfeso, ele diz, ao vencedor, ele dará a ele comer da árvore da vida. Mas tinha um porém, tem algo para ele ser vencedor. O que era que tinha? O que precisava a igreja de Éfeso tirar? A igreja de Éfeso deveria voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso estava esfriando.
Talvez alguém esteja nessa situação vivendo um esfriamento, mas ele manda que retorne. E ele vai dar o quê? Vai dar de comer a árvore da vida. A igreja de Esmirna sendo perseguida. E que pode acontecer, amado, na grande tribulação. Pode acontecer de passar a ter uma perseguição. Foi o que ele disse para ela. Porque as coisas que aconteceram podem tornar a acontecer. Ele disse assim, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, né? Louvado seja Yahweh. Ele diz, tu não sofrerás o dano da segunda morte. Olha, e ela não ia sofrer o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, o que é que ele diz à igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo, a gente sabe que era a igreja que já estava entrando as doutrinas dos nicolaítas, né? Já estava entrando aquelas doutrinas que não agradavam o pai. As doutrinas de Balaão. Balaão trabalha por dinheiro, né? Ensina, trazendo sacrifício, ensina errado. Tá entendendo? Então, essa igreja de Pérgamo, porque até o dia de Antipas se conservava o nome, mas ali, depois que foi que aconteceu, foi havendo ali esse problema. Então, a igreja de Pérgamo, o que é que ele diz, né? Dará de comer do maná escondido, mas como? Ao vencedor, ao que tirar o quê? A que tirar essas doutrinas de Balaão, as que tirar essas doutrinas de Nicolaíta, que não agrada ao Pai, né? Essas doutrinas, essa hierarquia, essa hierarquia, porque quem é o cabeça daquele lá, da igreja, da congregação, que cada um, muitos colocam muitos nomes, quem é o cabeça? É o Machia. O cabeça, ele manda no corpo. Nós somos o corpo, cada membro formamos um corpo do Machia. Por isso que diz lá naquele 144, no Apocalipse 14, os 144 mil, eles irão para onde o cordeiro vai. Por quê? Aonde está a cabeça, o corpo vai junto. E o corpo, a cabeça manda no corpo. E o corpo o quê? Obedece. Um corpo que não obedece à cabeça é um corpo morto. Mas nós somos um corpo vivo. O corpo do Machia é um corpo vivo. Louvado seja Yahweh. Então, ele disse para essa, que daria o maná. E a igreja de Tiatira, ele disse o quê? A igreja de Tiatira disse, tu regerás com vara de ferro. Mas o que essa igreja de Tiatira tinha? A doutrina de Jezabel, uma mulher que se colocou ali, uma mulher, quando ele fala uma mulher, a Bíblia está falando sobre uma religião, sobre um sistema que se colocou no lugar de Yahusha e veio trazer ensinamento, veio trazer outro no lugar e trazer ensinamento, mudando o dia, mudando leis, mudando hora, mudando tudo, como ele mudou, como ele trouxe os dogmas católicos, ele trouxe esse batismo quando criança, quando ele trouxe essa colocando outro no lugar, né? Toda essa doutrina de Jezabel, porque o pai já tinha dado uma doutrina a nós, o pai já tinha dado um ensinamento a nós, e esta mulher, ela veio se colocar no lugar, esse sistema religioso, e trazendo seus ensinamentos para como nós devemos fazer, né? Como nós devemos fazer, se o pai já tinha a instrução, e o pior, colocando outro no lugar, para que o povo venha adorá-lo. Então, amado, essa igreja de Tiatira, ele disse, ao que vencer? Ao que vencer de quê? Deixar essas coisas, deixar essa prática. Louvado seja Yahweh dos exércitos. A igreja de Sardes, ele disse que daria veste branca, mas a igreja de Sardes, ele disse, tu tem nomes de que vive, mas tu estás morto. Tu tem nomes de que vive, mas estás morto. Confirma ao restante que estão para morrer. Ele diz, né? Eu não achei as tuas obras perfeitas. Então, aí você tem que ver que a igreja de Sardes tirou algumas coisas, mas não tirou tudo. Ainda levou os nomes. Disse, nós não queremos a imagem, mas queremos o nome. Então, levou o nome das imagens, mas não queremos ela. Desde que leva ali, foi levando. E ali fez a adoração. A igreja de Filadélfia, ele diz, e essa igreja de Sardes, ele disse, se vencer essas coisas, daria vestes brancas a ela. Então, pode ter alguém que esteja nessa característica, pode ser ter gente que tem nessa característica,
fazendo essas coisas que fazia a igreja de Sardes, como a igreja de Tiatira, como a igreja de Pérgamo, como Esmirna, Éfeso. Mas a igreja de Filadélfia, ele disse que faria ela coluna no templo. Por quê? Como guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Né? E ao que vencer, faria coluna no templo. Louvado seja Yahweh dos exércitos. E colocarei o quê? O meu nome nela, o meu nome, o nome do meu pai, o nome da cidade. Ela veria com o nome. Em que? Na testa. No entendimento, amado. Ele veria no seu entendimento, no seu entender, qual seria o nome verdadeiro. E a igreja de Laodiceia, amado, olha, a igreja de Laodiceia é um pouco, assim, difícil, mas vamos falar, vamos ler aqui a igreja de Laodiceia, quando ele diz aqui em Apocalipse 3, esta é aqui, que eu vou deixar aqui, que é muito importante. Louvado seja Yahweh dos exércitos, a igreja, louvado seja aí de Filadélfia, deixa eu ver, e o anjo que fala a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Aí ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, está falando, o princípio, Yalcha, o verdadeiro, né? A testemunha fiel e verdadeira, não é falso. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim como és morno, não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, pode ter alguém nessa situação dizendo assim, diz assim, rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que se enriqueças e roupas brancas, para que te vista, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Porque ele disse assim, eu te aconselho para que roupas brancas, que Yalcha é a nossa veste de justiça, essa igreja não está com a veste de justiça que é Yalcha, e que não apareça a tua nudez, porque essa pessoa não está revestida. Porque lá em Ishaiah 30, diz assim, Ishaiah 30, deixa eu abrir aqui para eu mostrar aqui aos irmãos, que diz aqui, ó, Ishaiah 30 diz assim, louvado seja Yahweh. Ishaiah 30, aleluia, louvado seja Yahweh, deixa eu abrir aqui. Ele diz, ai dos filhos rebeldes, diz Yahweh dos exércitos, que toma conselho, mas não de mim, que se cobrem de uma cobertura, mas não do meu ruá, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, essa pessoa está nua, ela está sem ruá, porque para que Yalcha venha levar, arrebatar, ele tem que encontrar gente revestido com esse ruá, porque ele disse, ficar em Oxalém até que do alto seja revestido. E quando nós cremos, nós somos selados com este ruá. Então, essa igreja ela está nua. E está vendo o quê? A vergonha dela. Ela está nua porque está vendo que ela está buscando a outro, está vendo que ela não está fazendo a vontade do Pai. Ela está fazendo uma obra na carne. Ela não está fazendo uma obra no ruá. Então, amado, é muito importante isso, porque a gente ouvir, estar atento e, além do mais, a gente viver na prática, como recebendo um conselho. Provérbio diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, amado, isso é o conselho de Yahweh aqui. Deixa eu terminar só de ler essa que ele diz assim. Aí, é cego, pobre, nu e miserável, né? Aconselho, já li isso, que compre e veste, e colírio para que veja. Só através do ruá é que a gente pode ver as coisas. Ele disse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele pode chegar a fazer isso. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Essa igreja, essa quer ir lá, ele está à porta, está batendo. Se alguém ouvir, está dizendo, ó, tira isso de mim, te veste da minha justiça, bota a cobertura, o meu ruá, vem a mim, eu estou batendo a tua porta, vem a mim, né, está chamando.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, né, até ele, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer todas essas coisas, deixar, e buscar o verdadeiro, que ele ser sua testemunha verdadeira, buscar ele. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Louvado seja o Yahweh dos exércitos. Esta é a minha palavra. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh, meus irmãos. É o 11º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, com esse tema, Mais que Vencedores. Vocês aí, meus irmãos, que estão acompanhando no chat, vocês viram a importância de estar revestido, então, com o Ruach Kadosh, para ser um mais que vencedor. Os irmãos, será que estão acompanhando? Os irmãos que estão acompanhando aí, digita um sim aí. Digita um sim para a gente ver quem é que acompanhou essa tremenda palavra da irmã Maria Pacheco, para ver se a irmã Maria Pacheco está sozinha ou se os irmãos estão acompanhando aí. Digita o sim. Quem está com a irmã Maria Pacheco aí, digita sim. Louvado seja, nós vamos aguardar. Então, meus irmãos, é Verdades e Mentiras, o podcast e Aldim. Eu vou levar essa última oportunidade agora para o irmão Roberto Flávio, para ele ir se despedindo também do povo, e Aldim, que está aí nos dando o privilégio de estar conosco, e depois vamos passar também para a irmã Maria Pacheco, né? Irmão Roberto Flávio, tem alguma nota que tu queira ressaltar para esse público ser mais que vencedor? Esse público que talvez não seja Aldim e que está vendo, possa vir a ver e ouvir a nossa fala, para ser um mais que vencedor, a necessidade. Eu quero deixar aqui para os amados irmãos, sou grato aí pela comunhão, por poder participar dessa bancada, desse momento onde podemos nos expressar a respeito da Escritura, algo que está profeticamente evidenciando na era presente, né, irmãos? Onde está isso, irmão Roberto? Lá no livro do profeta Ishaiah, capítulo 4, versículo 1, já estava profetizado toda essa bagunça que ia acontecer. Eu vou só fazer menção desse versículo, vai ficar para uma próxima oportunidade para a gente explanar dentro desse versículo de número 1 do capítulo 4 de Ishaiah. Está escrito: E naquele dia 7 mulheres agarrarão a um homem e lhe rogarão: Eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas tornai-nos por tua esposa, para que sejamos chamada pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Então está aí. Em trocadilhos aqui, isso é muito profundo. Nosso tempo já está limitado, mas vou aguçar essa fala aí, talvez para um próximo Verdades e Mentiras a respeito de Ishaiah, capítulo 4, versículo de número 1. Forte abraço aí, mais uma vez, gratidão por poder participar desse momento de comunhão. Um beijo no coração dos amados irmãos aí que estão interagindo. É importante você interagir conosco, você está aí adorando ao Pai, né? Se você quiser nos incentivar a determinados temas, escreva aí na legenda, deixa aí, irmão Gilsomar, os amados irmãos, fale a respeito dessa situação, dessa causa, porque a proposta aqui do Verdades e Mentira é esclarecermos, irmãos, numa fala simples, numa fala bem clara. É isso que o Pai tem colocado no meu coração, uma fala simples, uma fala clara, para não deixar ninguém com ponto de interrogação na sua cabeça, né? Era assim que Yahshua procedia, sendo o maior teólogo de toda a história da humanidade, como homem, Yahshua Mashiach homem, ele explicava de uma maneira muito singela, de uma maneira muito esclarecedora, contando historinha, parábola, para que todos aprendessem rápido, sem nenhum problema sequer. Beijo no coração, obrigado, querido irmão Josimar, irmã Maria Pacheco e os demais irmãos. Aleluia, louvado seja a tua vida, irmão Roberto, que ela continue te abençoando. Nós estamos juntos, em Verdades e Mentiras. Vamos levar a oportunidade, então, até a irmã Maria Pacheco, só para dar um retorno à irmã Maria Pacheco. O povo está tudo contigo aqui, dizendo sim, 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 que estava te acompanhando e estava entendendo
a tua fala que tu trouxe, né? O quanto é importante estar investido com o Vakadosh ali. Deixa aí, fica à vontade. O que eu queria deixar, irmão, aqui no final é o seguinte, que nós tomamos, por exemplo, Yalcha, né? Yalcha ali, obediente, né, ao pai, e como a Bíblia diz, obediente ao pai, a sua morte, todos pensavam que seria o fim. Perdeu, morreu, perdeu. Mas é ali que foi a vitória, né? Que nós possamos trazer isto em nós, sabendo, né, que muita gente, quando nós nos humilhamos, quando ele diz, humilhai-vos diante da potente mão de Al, que ao vosso tempo exaltará. Quando nós nos humilhamos diante de alguma situação, diante de alguma pessoa, diante de alguma coisa, e a pessoa diz, perdeu. Mas ali, meu amado irmão, você ganhou perante Al. Você perdeu diante do mundo, né? Perdeu diante do mundo, mas Ial, no seu tempo, lhe exaltará. Assim como o Yalcha ali morreu, quando Pedro disse assim, homens israelitas, escutai esta palavra, a Yalcha de Nazareno, homem aprovado, aprovado por Ial, entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Ial, por ele fez por meio de vós, Atos 2, 22. E como vós mesmo bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Ial, prendeste, colocaste no madeiro, mataste, pelas mãos dos injustos, o qual, Ial, o ressuscitou, aleluia, desfazendo da ânsia da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Então, amado, ali foi tragado a morte na vitória, né? Foi tragado ali, quando Yalcha nos levou ali no madeiro, como diz lá em 1 Coríntios 15. Tragada foi a morte na vitória. E ali recebemos a vitória. A este Yalcha, que todos pensavam, até os discípulos no caminho de Emaús, todo triste falando, disse assim para Yalcha, lá em Lucas 24, porque esperávamos que ele remisse a Israel. Estava até triste conversando. E numa das suas palavras, Yalcha ali junto dele disse assim, porque esperávamos que ele remisse aí a Israel. E não fez. E depois, quando Yalcha começou a falar com ele, que partiu o pão, que os olhos dele se abriram e viu. Quando ele falava da Escritura, o nosso coração ardia. Então, amado, às vezes, na nossa humilhação, às vezes, aparentemente para o mundo, uma derrota. Mas para Ial, aleluia! Louvado seja o nome de Ial. Para Ial, nós estamos sendo mais do que vencedores. Esta é a minha palavra. Aleluia! Louvado e engrandecido seja Ial. Aleluia! Tremendo demais. Gratidão, irmã Maria Pacheco, por mais um momento junto. E esse momento tremendo, né? É um momento de estreia, né? Nesse 1º de março de 2025, nosso primeiro podcast ao vivo. E a primeira vez, a gente nunca esquece, meu irmão Roberto, a gente sempre tem um nervosinho na barriga, a gente fica um pouquinho tenso, né? Mas foi normal e importante a gente conseguir passar, como o irmão Roberto falou, uma fala simples, mas a gente passar a importância dos nomes sagrados para o povo. E aí, com esse tema de mais que vencedores, a gente fica mais ciente ainda da importância de ter os nomes sagrados e professar os nomes sagrados, e ter um novo nascimento nos nomes sagrados. Porque a partir do momento que tu te tornou filho, tu também já é herdeiro, e herdeiro do pai, e co-herdeiro do filho. Então, nós aí começamos a ser mais que vencedores. A gente vê lá em Êxodo 14, no versículo 13 e 14, Moisés disse, né? Porém, Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Criador que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Criador pelejará por vós e vos calareis. Quer dizer, meus irmãos, o Pai está na luta por nós, ele vai nos dar vitória, ele vai nos conceder vitória, porque ele está cuidando do povo dele, dos filhos dele, e nós estamos vivendo essa opressão no momento. A gente está vendo barbaridades sendo feitas por aí. A gente está vendo essas festas todas, e hoje temos a maior consciência de que são festas pagãs, e isso é um grande trabalho, um culto
a espíritos contrários, a falsos deuses, né? Então, nós estamos cientes do que necessitamos de caminhar, de correr para a verdade. Por isso, esse podcast Verdades e Mentiras vem para esclarecer bem, separar bem verdades de mentiras. E a grande verdade é que você, meu irmão, que ainda não sabes da verdade, é que foi escondido os nomes sagrados. Retiraram dos livros sagrados, as escrituras sagradas, tiraram os nomes originais e colocaram nomes de blasfêmia e montaram a Bíblia. E trouxeram, então, a Bíblia para dentro das congregações. E, a partir daí, nós viemos, ao longo dos anos, de gerações, passando para os nossos avós, né, para os nossos pais, e chegaram em nós esse engano babilônico. Mas nós estamos na luta para sermos mais que vencedores. Queremos, sim, falar de verdades. Queremos separar verdades e mentiras. Por isso, estamos aqui agradecendo a presença de cada um de vocês. Eu vou deixar ainda aqui em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, no versículo 14. A partir do 14, vamos até o 17, diz assim: e graças a Yahweh, que sempre nos faz triunfar em Yahshua Mashiach, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Acho que até tem que ler de novo, meus irmãos. Diz assim: e graças a Yahweh, que sempre nos faz triunfar no Mashiach, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Yahweh somos o bom cheiro do Mashiach. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Yahweh. Antes, falamos do Mashiach com sinceridade, como de Yahweh, na presença de Yahweh. Aleluia! Louvado seja Yahweh, meus irmãos. A gente fica muito grato, muito feliz pelo esse primeiro podcast ao vivo. E como o irmão Roberto falou, vai comentando no chat. Próximos episódios que os irmãos queiram, a gente vai colocar em oração e vai ser lido e vai ser computado aqui. Não vamos prometer que já na próxima vai ter, mas vamos analisar, vamos avaliar, vamos colocar em oração e com certeza vamos trabalhar em cima. Tá bem? Contamos também com a tua participação, com a tua presença pelo chat. Louvado seja na vida de cada um, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Esse foi o 11º episódio de Verdades e Mentiras. Gratidão a todos. Gratidão a todos. Um abraço. Gratidão. Aleluia. Satisfação e uma honra contar com sua presença até o final deste episódio. Fique certo de que o trabalho não acaba aqui. Contamos então com seu apoio, compartilhando e dando seu like e se inscrevendo, ativando o sininho. A todos os irmãos que se interessar em saber mais e quer pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Temos também o canal Virgens Prudentes, da irmã Vânia. Temos também, ainda pelo YouTube, canal Guerreiros Dial, com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, grupo Filadélfia Viva, um grupo de orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigílias. Um grupo abençoado que tem atividade o dia inteiro. Então, um grupo certo para quem está começando, quem pretende fazer a sua imersão, e para aquele crente Aldim maduro que quer caminhar nos 4 pilares. Temos também pelo Facebook, só digitar na lupa Yahweh e Yahusha, a salvação dos que creem, e você vai cair também no grupo forte ali do irmão Roberto Flávio, que está conosco, caminhando aqui. Louvado seja Yahweh. Temos ainda a obra da caridade, Grupo Afocate. Aponte sua câmera para o QR Code, que está aqui do lado, para a Pix,
para ajudar os irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam do teu apoio. Fica uma observação, meus irmãos, todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Então, cada grupo é responsável pela sua obra. Tudo bem, meus irmãos? Então tá, ficamos por aqui. Um grande abraço, foi um prazer, um privilégio enorme contar com a tua presença. E não esqueça, sábado que vem tem mais.